O presidente Lula publicou, nessa segunda, no Diário Oficial da União, o cancelamento das férias do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele ia tirar férias no começo desse ano, até o dia 21 de janeiro. No fim do ano passado, esse período já havia sido interrompido, então não é necessariamente uma novidade. Mas a previsão era de que o ministro retornasse a Brasília apenas por uma semana e retomasse o seu período de descanso na próxima sexta-feira, a partir do dia 10. Cancelou. Caíram as férias. Segundo a Fazenda, o cancelamento aconteceu após abre aspas aqui, o pronto restabelecimento, fecha aspas, de um familiar. A esposa do ministro, que é a Ana Estela Haddad, passou por uma cirurgia no fim do ano passado. Agora, considerando a situação macroeconômica, o cancelamento das férias de Haddad acontece em meio à disparada do dólar e à pressão do mercado financeiro por novas medidas de controle de gastos públicos. Ellen, quero começar com você. O comunicado oficial da Fazenda fala a respeito desse procedimento de saúde da esposa do ministro e justifica, né, que as férias foram canceladas por esse motivo. Agora, o que todo mundo comenta nos bastidores é que a situação econômica, o dólar, quando o Haddad anunciou que ia sair de férias, no mesmo dia o dólar chegou à região de R$ 6,30. Agora está abaixo desse patamar, bem abaixo desse patamar, lá na casa de R$ 6,11, então consideravelmente abaixo. Ainda assim, um patamar historicamente elevado para nós, dólar acima de 6. A gente estava brincando também, né, falando assim, o dólar tem que chegar em qual patamar para o Haddad cancelar as férias? Descobrimos, 6,30 foi o suficiente, Ellen. Pois é, e o pior é que, sabe que eu fiquei em São Paulo aqui no final do ano, mas um pouquinho antes eu fiz uma viagem breve para o Uruguai e para a Argentina. E assim, comer no Uruguai sempre foi uma coisa cara, mas agora, especialmente para nós brasileiros, tá uma coisa assim... É absurdo. Você vai uma viagem para o Uruguai, para a Argentina, você vai ficar apavorado com o que você vai gastar, porque a nossa moeda está muito desvalorizada. E era interessante porque eles comentavam conosco, nossa, a gente está pensando em ir para o Brasil, porque agora tá bom ir para o Brasil, né? Todos os uruguaios, quando a gente, agora tá bom para a gente ir para o Brasil. O jogo deu uma virada aí. E aí, o que a gente via exatamente era isso. Foi naquele momento em que o dólar começou a passar dos R$6, isso, né? Então, a gente começou a observar que veio um pacote de gastos que não foi suficiente, de corte de gastos, que obviamente não foi suficiente. Acho que a última vez que a gente esteve aqui, a gente estava falando sobre isso, né? Sim. Custódio, teve uma reação muito ruim. E agora, dólar a R$6 é mais ou menos assim, o piso, né? Esse é virou o piso, os R$6, porque a gente não, o teto a gente está sem saber para onde vai. É um momento de muita instabilidade no país. Se você pegar os jornais deste final de semana, né, todos fazendo uma prospecção para 2025, todos falando que, olha, vai ser um ano difícil, vai ser um ano complicado. Espera-se que talvez tenha que vir um segundo anúncio de corte de gastos, porque esse primeiro não foi claramente suficiente. Um ano complicado em que há mudança de lideranças no Congresso, na Câmara e também no Senado. Então, o governo tem que fazer suas acomodações dentro disso. E um ano pré-ano eleitoral. Com tudo isso, você tem que sustentar uma economia e um crescimento que nenhum economista sério que você lia esse final de semana está apostando nisso, né? Então, me parece que o ministro da Fazenda não vai ter férias até outubro de 2026, pelo menos. Assim, não deve existir essas férias até outubro de 2026, porque é justamente no colo dele que todas essas bombas estão estourando. Doutor Rafael, tem gente que diz que o pior trabalho do mundo é você comandar a fazenda de um país, né? Um país como o nosso, que tem ali as suas próprias jabuticabas, é um país bastante complexo, pensando do ponto de vista geográfico também, né, é muito extenso, tem diversas realidades e o Haddad precisa lidar com tudo isso e agora ele vai ter que fazer o trabalho dele sem férias. Exato. Bom, férias é um direito constitucional de todo mundo que trabalha. Mas eu não sei, eu tô nessa câmera aqui. Tá aqui, doutor. Fernando Haddad, você não deveria nem ter sequer cogitado férias. Nós estamos num momento, como a Ellen bem mencionou aqui, num momento de instabilidade política, de instabilidade fiscal. Então, por mais que o direito a férias seja um direito garantido, numa posição de ministro de Estado, especialmente de ministro da Fazenda, eu acho que foi um pouco inoportuno esse momento. Eu acho que todo o povo brasileiro se sentiria um pouco melhor sabendo que neste momento, onde um pacote de gastos que foi apresentado, que foi bastante decepcionante,
que inclusive sofreu alguns reveses no Congresso, insuficiente do ponto de vista da necessidade que nós temos no país hoje. Então, eu acho que esse tipo de férias nesse momento é um pouco decepcionante. Então, Fernando Haddad não deveria ter tirado férias. Então, se tem que voltar, volte e faça o possível para que as coisas voltem ao lugar. E, Vinícius, que saudade do dólar a R$3, né? Acho que nunca mais, né? Isso não existe. Não. Isso não existe mais. Não. Acho que vai ser muito difícil Esse agora. não existe R$3. Olha, no fim da gestão anterior, da gestão Bolsonaro, acho que o dólar estava rodando na casa de 4,80. Estava abaixo de 5. Agora, a luta para a gente ver esse dólar é voltar para os 5, né? Nem os 4, né? Voltar para a região de R$4 parece bastante utópico. Os relatórios que eu leio dão conta aí de um dólar de maneira estrutural, né? Nessa região aí entre 5,80 e R$6. Vamos ver o desenrolar disso nos próximos meses, a gente acompanha bem de perto. Agora, hoje, o Haddad, que não tirou férias, ele se encontrou com o presidente Lula e ele disse que não discutiu nada a respeito de pacote fiscal, mas nenhuma isenção. Mas ele negou que o governo vai voltar com o IOF. Essa era uma possibilidade, até em decorrência da saída de dólar do país. Após a primeira reunião de 2025 com o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o dólar está em um processo que ele, Haddad, chamou de acomodação natural. O chefe da pasta econômica descartou a possibilidade de aumentar o imposto sobre operações financeiras, o IOF, para conter a alta do dólar. Então, IOF não vai receber nenhum tipo de aumento, pelo menos não por enquanto. Tá bom, senhoras e senhores? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.